Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente ler as OJs da SDC. Bom, então já começando aqui, a OJ2 da SDC afirma que é inviável aplicar condições constantes de acordo homologado nos autos de dissídio coletivo extensivamente às partes que não subscreveram, exceto se observando o procedimento previsto no artigo 868 da CLT. 3. São incompatíveis com a natureza e finalidade do dissídio coletivo as pretensões de provimento judicial de arresto, apreensão ou depósito. 5. Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusula de natureza social. 7. Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de caráter genérico, a teor do disposto no artigo 313, item 2 do Regimento Interno do TST. 8. A ata de assembleia que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses deve registrar obrigatoriamente a pauta reivindicatória, produto da vontade expressa da categoria. 9. O dissídio coletivo não é meio próprio para o sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, pois esta matéria, enquadramento sindical, envolve a interpretação de norma genérica, notadamente do artigo 477 da CLT. 10. É incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de qualquer vantagem ou garantia a seus partícipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máxima. 11. É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto. 15. A comprovação da legitimidade ad processo da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da CF. Então, a comprovação da legitimidade para o processo do sindicato se faz por registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a CF. E aqui de cima é abusiva 11, é abusiva greve, sem que as partes tenham tentado solucionar o conflito. A J16 sofreu impacto com a reforma trabalhista, mas seu cancelamento ainda não ocorreu. Vamos ver. É contrário ao espírito da lei e da função precípua do sindicato, cláusula coletiva que estabelece taxa para homologação de rescisão contratual. Porque hoje não precisa mais ter a rescisão. Mas, bom, antes da reforma, então, é contrário ao espírito da lei e da função do sindicato, cláusula que estabelece taxa para homologar a rescisão contratual. O J17. As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados. Então, quando é cobrada, deve ser devolvida, porque é nula, o J17. 18. Os descontos efetuados com base em cláusula de acordo firmado entre as partes não podem ser superiores a 70% do salário base percebido pelo empregado, pois deve-se assegurar um mínimo de salário em espécie ao trabalhador. Então, não pode ser superior a 70% do salário base. 19. A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância contra determinada empresa está condicionada à prévia autorização dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvida. A legitimidade da entidade sindical para instaurar instância contra determinada empresa está condicionada à prévia autorização
dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito. 20. Viola o artigo 8º, inciso 5º da CF, cláusula de instrumento normativo que estabelece a preferência na contratação de mão de obra do trabalhador sindicalizado sobre os demais. 22. É necessária a correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e econômico, a fim de legitimar os envolvidos no conflito a ser solucionado pela via do dissídio coletivo. 23. A representação sindical abrange toda a categoria, não comportando separação fundada na maior ou menor dimensão de cada ramo ou empresa. Então, a representação abrange toda a categoria. Não fere o princípio da isonomia salarial, a previsão de salário normativo, tendo em vista o fator tempo de serviço. Os empregados menores não podem ser discriminados em cláusula que fixa salário mínimo profissional para a categoria. 26. 27. A deserção se impõe mesmo não tendo havido intimação, pois incumbe à parte, na defesa do próprio interesse, obter os cálculos necessários para efetivar o preparo. 28. O edital de convocação para a Assembleia Geral dos Trabalhadores deve ser publicado em jornal que circule em cada um dos municípios componentes da base territorial. 29. O edital de convocação da categoria e a respectiva ata da AGT da Assembleia, Então, o edital da convocação e a ata constituem peças essenciais para a instauração do processo de dissídio coletivo. J30. Nos termos do artigo 10, inciso 2 da DCT, a proteção à maternidade foi erigida a hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9 da CLT é nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação pela gestante das garantias referentes à manutenção do emprego e salário. O J31. Não é possível a prevalência de acordo sobre a legislação vigente, quando ele é menos benéfico do que a própria lei, porque o caráter imperativo desta última restringe o campo de atuação das vontades das partes. Então, e aqui, na verdade, essa OJ, apesar do seu texto não dizer, o seu título é sobre estabilidade do acidentado, acordo homologado, prevalência e impossibilidade, violação do artigo 118. Então, não é possível a prevalência do acordo quando ele é menos benéfico do que a própria lei. Provavelmente está falando aqui, que está de acordo com a descrição da OJ, que tem a ver com o artigo 118, porque o caráter imperativo dessa última restringe o campo de atuação da vontade das partes. O J32 é pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva, a apresentação em forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria. Então, é pressuposto indispensável a constituição válida e regular da ação coletiva, a apresentação em forma de cláusula e também fundamentada das reivindicações da categoria, conforme a orientação do item 6, letra E, da Instrução Normativa 4 de 1993. O J34 é desnecessária a homologação por Tribunal Trabalhista do acordo extrajudicial celebrado, sendo suficiente para que surta efeito sua formalização perante o Ministério do Trabalho. Artigo 614 da CLT e artigo 7º, inciso 26 da CF. O J35. Se os estatutos da entidade sindical contam com norma específica que estabeleça prazo mínimo entre a data da publicação do edital convocatório e a realização da assembleia correspondente,
então a validade desta última depende da observância deste interregno. 36. É por lei e não por decisão judicial que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais. De outra parte, no que tange aos profissionais da informática, o trabalho que desempenham sofre alterações de acordo com a atividade econômica exercida pelo empregador. 38. É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço na forma da Lei 7783. Então, é abusiva a greve que se realiza em setor que a lei define como sendo essencial à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico. 32. Não, aqui eu acho que coloquei errado. Aqui tem uma OJ 322 da SDI 1. Tá falando assim, nos termos do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, é de 2 anos o prazo máximo de vigência dos acordos das convenções coletivas. Assim, é inválido naquilo que ultrapassa o prazo de 2 anos a cláusula de termo aditivo, que prorroga a vigência do instrumento por prazo indeterminado. Então, essa é o J322 da SDI 1. E aqui está falando do prazo de 2 anos de acordo e convenção coletiva. Seria válido naquilo que ultrapassasse 2 anos, que prorrogasse também por tempo indeterminado. Poxa. Mais uma. Eu acho que será que era só isso? Porque essa aqui acho que é geral. Essa ficha parece ser geral. E agora aqui também já vem de direito coletivo. Bom, então eu vou terminar esse vídeo porque eu acredito que era isso. Depois vamos conferir. Até o próximo vídeo.